Olá, boa noite. Meu nome é Andréia, eu sou professora aposentada de Sociologia. Trabalhei 30 anos em sala de aula no Distrito Federal, sou funcionária pública e eu trabalhei vários temas com meus alunos. Como a Sociologia é uma área de ciência humana, então nós debatíamos vários assuntos interessantes. Inclusive, um deles foi a respeito do casamento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É uma reflexão sobre o casamento, vendo por todos os ângulos, desde quando o casamento começou até os dias atuais, até a modernidade. Então vamos começando bem do princípio do homem, no início, na vida do homem primitivo ainda, não existia casamento. A vida era em conjunto, era tribal. Cada grupo de hominídeos ocupava uma caverna, porque nós estávamos ainda na era glacial. Por causa disso, não tinha aquele conceito familiar. Era uma vida bem primitiva. Os grupos se dividiam, ocupavam as cavernas, começaram a desenvolver o lado espiritual, começaram a se organizar, a descobrir a agricultura. Com o descobrimento da agricultura, eles começaram a fazer divisão dos produtos, a trocar os produtos entre eles, até que chegou um ponto que essa organização estrutural ela formou as primeiras cidades do mundo antigo. Com a criação das primeiras cidades do mundo antigo, começou a troca de mercadorias, o pequeno comércio. O comércio era a base de trocas. Aí foi indo, com o passar do tempo, as trocas foram aumentando, porque a produção foi se tornando cada vez mais excedente, e nesses excedentes a troca já não estava dando mais certo. Precisava repassar isso para povos mais distantes, repassando só entre grupos locais, ainda sobrava mercadoria. Aí eles começaram a fazer o comércio a longa distância, e com isso veio surgir o dinheiro, o capital. Com o surgimento do capital, as pessoas foram se tornando mercantilistas. Elas já não aceitavam mais que algo pertencesse ao grupo. Elas achavam que aquele que produzisse mais deveria ter mais direitos. Aí começou a surgir o quê? A divisão dos bens, a divisão dos patrimônios. Os patrimônios começaram a ser divididos, eles deixaram de ser coletivos e passaram a ser individuais. Inclusive o casamento, que como era um sexo livre, eles falaram, não, isso não dá certo. Quando nascer a prole, a herança vai ser da prole toda, vai ser de todos os herdeiros. Como é que vai dividir uma herança com tanta gente? Então eles resolveram criar o casamento monogâmico. Foi aí que surgiu a família, que surgiu o casamento institucionalizado, onde cada macho passou a ter o quê? A sua fêmea, surgindo a monogamia por causa do capital. Por causa do capital, passou a ter a questão da monogamia. Então não seria preciso dividir todos os bens, ficaria entre aquele grupinho ali pequeno. Só um macho, só uma fêmea e só para aquelas proles. Com o passar do tempo surgiram as religiões e com o surgimento das religiões, as religiões incentivaram a monogamia. Por que as religiões incentivaram? Porque as religiões observaram que é mais fácil você dominar, criar uma ideologia e convencer um grupo pequeno, ou seja, um macho, uma fêmea. É mais fácil convencer um grupo pequeno a determinado pensamento do que um grupo grande. Imagine um macho com várias fêmeas. Como que é convencer esse tanto de gente a uma determinada ideologia? É mais difícil. Agora, um macho só e uma fêmea só é mais fácil de convencimento. Quanto menor é o grupo, então a igreja ela foi incentivando a sociedade à monogamia. Porque eles queriam colocar as ideologias deles e essas ideologias precisavam de um grupo pequeno que seria mais fácil de manipular. Então eles começaram a mudar também a questão da Bíblia. Na Idade Antiga, eles alteraram várias coisas da Bíblia
para poder convencer as pessoas de que aquilo ali era verdade. E como é que você convence alguém? Modificando o original e apresentando aquilo ali como verdadeiro. Aí você vai incutindo aquilo nas missas, vai incutindo aquilo nos cultos. Quando for a terceira, quarta geração, as pessoas já estão convencidas de que aquilo ali é uma verdade. Além das alterações que a igreja faz como convencimento para a sociedade, a igreja também cria livros falsos. Quando você vai buscar a origem, você não acha a origem. É criado por eles para poder manipular, dominar a sociedade. Cria falsos livros, retira a verdade, esconde a verdade, retira. Durante a Idade Média, muitos livros foram queimados, onde continham verdades que foram retiradas, para que a sociedade não soubesse. Tudo isso é uma maneira de manipular o seu comportamento, como você deve andar dentro da sociedade, qual é a maneira que você deve ter para poder a igreja ter benefícios financeiros em cima de tais regras, de tais atitudes. Tudo isso é feito desde aquela época até os dias de hoje. Se você for ver, quantas coisas hoje a igreja propaga como verdade e na realidade não são. Como o inferno, para te convencer que isso existe, que se você não fizer o que eles querem, você vai ser condenado para sempre. Aí você, por medo, faz tanta coisa que nem precisava fazer, que não condiz com a realidade, para a questão de convencimento. Isso existe até hoje. E existe também na área do casamento. Isso é só a parte religiosa e a parte do capitalismo que geraram a monogamia. Porque se a gente for ver a questão física, a questão fisiológica do macho, a questão fisiológica da fêmea, o macho ele foi feito para ser grande reprodutor. Quando ele ejacula, sai milhões de espermatozoides. E ele só vai fecundar um único óvulo, que está na fêmea. A fêmea só tem um único óvulo. Ela não precisa de vários parceiros. O único óvulo vai ser fecundado. Já o macho não. O macho ele faz uma ejaculação profunda, onde sai um monte de espermatozoides. Se for ver, ele necessita de várias fêmeas. Ele é capaz de produzir ao mesmo tempo com várias fêmeas, mas ele fica preso em uma só, porque a igreja colocou isso, porque o mundo, o capitalismo colocou isso, porque não pode dividir as propriedades têm que ficar para pouca gente. Tudo isso incentivou o quê? A monogamia, que é contrária à parte física do macho, que se produz muito e ele pode ter essa autorreprodução, e a fêmea não. Então ele tem essa necessidade de várias fêmeas. Se você for observar no mundo animal, os grandes primatas, todos eles têm um harém. O macaco, o gorila, o orangotango, até os felinos, o leão, todos eles têm um harém. Por que eles têm um harém? Porque eles têm uma reprodução em massa, mesmo que não vá reproduzir, mas ele tem uma necessidade de satisfação física muito maior do que da fêmea. O órgão dele é externo e o da fêmea é interno. O órgão interno não precisa de tanta necessidade, mas o órgão externo, por ele estar exposto, ele tem aquela sensibilidade maior, ele tem uma vontade, uma necessidade maior de gastar aquela energia, de liberar aquela energia, nem que não seja para a reprodução, mas para uma satisfação física mesmo, porque ele foi criado assim. Então ele tem essa necessidade. Os grandes primatas têm, os felinos têm, outros animais têm, e o homem também não está para trás, porque o homem também é parte dos primatas. Ele é um homo, ele é também parte dos grandes primatas. A única diferença é que ele é mais racional e os outros não. Mas a questão fisiológica é a mesma. Então, por que impedir eles de terem 5 esposas? 5, 4 esposos? Por que impedir isso se eles têm essa necessidade? Se eles têm condição de manter uma família, se eles têm condição de produzir para a prole e também para as herdeiras, para as fêmeas, não vejo motivo nenhum para que ele não possa ter. Não existe nenhum impedimento. O impedimento é a questão financeira do país, está ligada ao capitalismo, como nós estamos vendo, e a questão religiosa, porque a questão física não tem impedimento nenhum. Agora, se nós formos avaliar hoje, no mundo atual,
Então, se nós formos ver, vários países, aliás, poucos, né, digamos, a minoria, eles têm 4, 5 esposas. Por que isso ocorre? E não pode ocorrer na maioria dos países. Primeiro é uma questão cultural. Esses países árabes, eles vivem muito em guerra. Então, como eles vivem muito em guerra, morre muito homem, tem mulher demais. Para elas não ficarem sem marido, irem para a prostituição, terem uma vida fácil, é melhor que eles se casem com várias do que elas fiquem perdidas na prostituição. Então, esse é um dos fatos que levam os países árabes a terem várias esposas, que não tem muito a ver realmente com a religião deles, não. É mais um fato social. Mas se a gente for juntar esse fato social com a necessidade fisiológica, uma coisa se une à outra. Porque vai satisfazer a questão social, evitar problema na sociedade, e também vai satisfazer a necessidade do macho também, vai ficar mais realizado. Então uma coisa se junta a outra, o aspecto físico com o aspecto social. E isso existe no mundo árabe, poderia ser o quê? Expandido para outros países, mas a cultura de outros países é tão enraizada, tão diferente, que já não se aceita. Por causa da religião, ela foi implantando essas coisas que já não se aceita. Até conseguir voltar a esse tipo de pensamento que existia na antiguidade, vai demorar anos e anos, porque uma cultura, para ela mudar, ela tem que ser implantada aos poucos. Uma mudança você só vê daqui a 30 anos, vai demorar muito tempo, mas ainda há tempo de fazer essa mudança. Só as pessoas começarem a refletir, a mudar suas atitudes, e as coisas vão mudar o pensamento daqui a muitos anos. Isso pode ocorrer no Brasil, no mundo inteiro, em qualquer país. Nós vemos que esses fatos eles são isolados somente naquela área ali. E se a gente for ver também na questão religiosa, no mundo antigo, os grandes patriarcas, Abraão, Salomão, Davi, todos eles tinham várias esposas. Aí você pergunta, mas como isso era possível? Era, porque se não fosse permitido, se o Eterno não permitisse, isso não aconteceria, porque todas as coisas que acontecem é com permissão do Eterno. Nada pode acontecer sem a permissão dele. Se ele permitir, é porque existe o quê? Uma normalidade nisso. Se não fosse normal, o Eterno não ia aceitar. Então, os grandes patriarcas, eles tinham muitas esposas. E com o tempo a cultura foi mudando, foi entrando outras religiões, a Igreja Romana foi influenciando, outras religiões também evangélicas foram influenciando, e as pessoas foram se tornando diferentes e não aceitando mais por outras influências externas de outras religiões e questão cultural também, né? Financeira, essas coisas todas. Mas a primeira base da religião, a hebraica, era aceitável, e o próprio Deus aceitava, e eles viviam assim, e era permitido esse tipo de coisa, inclusive porque várias esposas contribuíam para ter muitos filhos, e uma cultura onde o número populacional é muito elevado, é difícil você exterminar uma cultura dessa. Uma população pequena, você acaba com a cultura rapidinho, mas uma população monstruosa, é difícil você exterminar uma cultura dessa. Então, quanto maior a população, mais difícil acabar com uma determinada cultura. Por causa da grande prole do patriarcado, a cultura deles foi o quê? Mantida até hoje. A cultura hebraica é mantida até hoje, justamente por causa disso. Foi uma população que foi se ascendendo, e é difícil você apagar. Isso foi gerado por causa da grande prole devido à poligamia masculina. Espero que tenha ficado claro. Um abraço e boa noite.